Então aqui nós temos o costume de expor um livro na sequência, e nós estamos aqui expondo o livro de Tiago, e ainda nós estamos no capítulo 1, então, capítulo 1 da carta de Tiago. Hoje nós iremos, meus irmãos, caminhar mais um pouco, iremos dos versos 9 até o verso 12, carta ou epístola de Tiago, dos versos 9 até o verso 12, do capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, versos 9 até o verso de número 12. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por mais um dia, pela oportunidade que temos de olhar para a Tua palavra, que é inerrante, ela é suficiente, e ela é capaz de nos conformar à Tua vontade, ela é capaz de nos trazer de volta ao caminho do Senhor, trazer de volta as nossas percepções, as nossas ideias, e somos gratos ao Senhor por isso. Fale aos nossos corações, tire as escamas dos nossos olhos e os tampões dos nossos ouvidos, e fale aos nossos corações, nos converta, nos exorte, nos console e nos admoeste essa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos no capítulo 1 de Tiago, como eu já disse, ele vai abranger tudo aquilo que ele vai falar durante a carta, está já no capítulo 1. Né? E Tiago aqui ainda, nós podemos observar, o verso 12 vai falar isso de forma bem clara, Tiago ainda ele está falando sobre o tema que ele iniciou a carta, que são as provações. Né? Então, Tiago ele começou a carta chamando nós, os crentes, a regozijarem quando estivermos passando por provações. Né? Por quê? Porque as provações elas têm uma finalidade dada por Deus para produzir em mim e você perseverança, produzir em mim e você uma fé mais robusta, uma fé mais consistente, uma fé madura. Então, a finalidade das provações na minha vida e na sua é para que a nossa fé seja cada vez mais aprimorada, fortalecida e nós pareçamos cada vez mais com Cristo. Então não existe aquela ideia do triunfalismo, de eu determino, eu não aceito. Não, meu irmão, quando vier a prova, estufa o peito, lembra quem você é em Cristo Jesus e viva com toda a intensidade a luta que Deus tem nos dado. Talvez é até uma maneira melhor de nós passarmos pelas provações do que nós tentarmos lutar contra a correnteza. Né? Colossenses 1:28 diz assim, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa é a finalidade, meus irmãos, do evangelismo. Essa é a finalidade da pregação. Essa é a finalidade do grupo pequeno. Essa é a finalidade dos santos que o Senhor tem confiado dons de ensino. É para que através do ensino da palavra você seja cada vez mais maduro, não seja como menino, e a partir do momento que você conhece mais a Cristo, você se aperfeiçoe, conheça. E assim, durante as provações, a nossa vida fica mais tranquila, se é assim que nós podemos dizer. E aí a gente entende o que é se alegrar, se regozijar na provação. Não quando você perde o emprego ou quando alguém morre, mas no efeito que aquilo causa em nós. Aquilo que Jesus olha para a cruz e ele não leva em casa da ignomínia, e ele suporta a cruz por quê? Porque o benefício da sua morte trouxe salvação a nós.
Então, os benefícios da provação na minha vida e na sua, traz essa fé robusta, essa fé madura, essa fé fortalecida, esse crente cada vez melhor. Porque a finalidade do ensino, da pregação, da leitura e da oração é para que você permaneça cada vez mais em crescimento. Por isso que às vezes eu quero mexer com o seu coração, mexer com a sua inteligência, porque você que tem filho pequeno, você que já teve filho, quando o filho não come, quando o filho não tem peso ideal, quando o filho não cresce, você leva no médico. Porque está errado, ele tem que crescer, ele tem que ficar forte, ele tem que se desenvolver. Contudo, eu não vejo essa mesma disposição na vida de crente, no cristianismo. Ano passa, ano entra, você continua sem ler a Bíblia, você continua sem ter uma vida de oração, você continua sem assumir compromissos, e se assume compromissos, assume de maneira leviana. Então observa que o problema está no nosso coração. A gente observa as coisas e o nosso coração vai mostrar os nossos amores, as nossas afeições. E aí às vezes a gente, com a nossa vida, demonstra quem a gente ama. E a gente cantou aqui, te amo Jesus, não há outra igual ao Senhor, e é tão bonito ver a igreja cantando, e toda vez que a gente canta essa canção, ou essas canções que nos remetem a entregar tudo, confiar tudo, eu fico pensando se, quando nós estamos cantando, se você tem real consciência daquilo que você está cantando, se de fato é sincero, se você tem entregado tudo, tem vivido tudo, tem confiado tudo ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, a finalidade é para que você seja cada vez mais parecido com Cristo. Por isso que Paulo ele vai nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque em meio a tudo que acontece na vida do crente, lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não é todo mundo, é de um grupo seleto, do povo de Deus. Então, os que amam a Deus, eles são provados para que a fé seja robusta e fortalecida, para que o meu caráter, o seu caráter, seja cada vez mais parecido com o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, elas mostram para mim e para você exemplos e mais exemplos de pessoas que Deus provou, e não provou como tem nos provado, provou de maneira que talvez eu e você não aguentaríamos, para que o propósito de Deus na vida daquelas pessoas se cumprissem, e que Deus trabalhou na vida de cada um deles, de maneira que eu e você não temos a consciência, porque nós olhamos no corredor da história, e quando nós falamos em 20 anos, 100 anos, 200 anos, parece muito pouco, mas quando eu e você estamos dentro do vendaval, dentro da tempestade, minutos são uma eternidade. Então, quando a gente olha para os exemplos que a Bíblia nos traz, nós olhamos, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão, entre a promessa e o cumprimento da promessa, foi 25 anos. E às vezes você fica, Senhor, eu não aguento, Senhor, Senhor, Senhor. E aí muitos têm desistido da caminhada, porque o Senhor tem promessas, mas já tem 3 meses que ele converteu, e nada acontece. Abraão, 25 anos, Abraão espera até a concretização das promessas. José, ele vai ser levado, um jovem garoto, para o Egito, e entre a saída dele da casa do pai até ele ser elevado como governador, são mais ou menos 20 anos de provações, e não foram qualquer tipo de provação. Ele era um escravo, começou até bem, um escravo bacana, mas depois o negócio complicou. Então, meus irmãos, a prova desses homens aqui, que Deus tem colocado nas Escrituras, para que eu e você olhemos para eles e percebamos que Deus está no controle de todas as coisas. Eles não desesperaram, mas em algum momento da vida talvez eles fraquejaram, claro. Mas para mostrar o poder de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus, Deus não tem problema com o tempo, Deus não tem problema com a condição, Deus não tem problema com nada. Abraão tinha 90 anos, 99 anos, quando Isaac nasce. Você tem noção o que é um senhor de 99 anos conceber um filho? Deus está mostrando para ele que é ele quem faz. Se ele tem 200 anos, não tem problema. Olha para a vida de José, que tragédia. Deus não tem problema de pegar um escravo preso, condenado por estupro, de levar ele ao posto mais alto do Egito,
depois de Faraó. Então, observe que são provações que demoraram muito tempo. Moisés, meus irmãos, passou 80 anos, até que Deus o convoca para ele libertar o povo do Egito, e ainda ele passa mais 40 anos no deserto. E aí você não tem nem a metade da vida que Moisés tem quando Deus o chamou, e você já está achando que está tudo difícil, que você não atingiu o seu sonho, né? Que todos nós tínhamos um sonho quando tinha 20 anos, que era aposentar aos 45, 50 no máximo. Só que a gente está chegando aos 40 e a gente viu que já deu errado. Se Deus desse mais uns 300 anos para ainda a gente talvez não conseguiria. Por quê? Porque o tempo está na mão de Deus, não na minha e na sua. Não é você que decide quando vai aposentar, não é você que decide quanto vai guardar, se vai guardar, porque a força para trabalhar é Deus quem dá. Então Deus, Ele quer trabalhar com esses milagres, ou com essas impossibilidades, é para mostrar que quem está no controle de tudo, meu irmão, da vida, é Ele. Por isso que a falta de conhecimento de Deus, a falta de intimidade com Deus, faz com que você se distancie cada vez mais dEle, e dentro da prova, você entra em desespero. É a ideia daquele garotinho que perguntou para o pai que tamanho que é Deus. E aí passa um avião lá no alto, e ele fala, ó, Deus é do tamanho desse avião. Aí ele, nossa, mas Deus é tão pequenininho. Aí um belo dia, o pai teve a lembrança do fato, e ele leva o menino no aeroporto. E aquele mesmo avião que ele viu de longe nos ares, agora ele consegue levar o menino para debaixo do avião. E o menino fala, pai, mas que avião grande, olha o tamanho da roda, que avião grande. Meu filho, Deus é assim, quando você está perto dele, ele é grande, mas quando você está longe, ele é tão pequeno. E o problema nunca foi em Deus, o problema está em você, no seu coração, que não confia em Deus. Por isso que quando você canta, tudo entregarei, te amo a Deus, é bonito demais, mas meu irmão, o abismo entre você cantar e você viver é muito grande. Então, o intuito da palavra, do ensino, da oração e da comunhão e da perseverança é para que você encurte esse abismo cada vez mais, a ponto de você receber aquilo que é a promessa do versículo 2, a coroa de justiça que nós iremos receber. Então, quando a gente olha, meus irmãos, para esses personagens, a gente vê que a gente está muito reclamão. E eu não quero sofrer 40 anos. Deus me livre. Estou fora, Senhor. Eu não quero, ninguém gosta de sofrer. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, sendo forjados pelo próprio Senhor, para depois eles assumirem um ministério tão grandioso que impacta a vida de todos nós. Até hoje, você está aqui hoje, sentado, escutando a carta do irmão de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa intenção, do mesmo jeito que Deus tem conosco. Então Deus, Ele quer te amadurecer, para que você saia da condição de criança na fé, de bebê espiritual. Esses crentes fracos, esses crentes que, aquele áudio que eu coloquei, vídeo, né, no grupo esse dia para trás da oração, eu fiquei pensando naquilo, é uma verdade. Se entrar um endemoniado aqui, rodando cadeira, você vai lá pôr a mão nele? E eu estou falando do endemoniado mesmo, padrão universal do reino de Deus, que ele olha para você assim, vai 3 homens segurar ele e não dá conta. Mas você é crente, quem é mais forte? O seu Deus ou o Satanás? Então, observa, meus irmãos, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente vê o tão distante que nós estamos de Deus. Uma vez eu estava ilustrando essa história, que é engraçado. Eu estava fazendo estágio, e o pastor que eu estava fazendo estágio, ele atendeu o telefone e ele falou assim, não, pode deixar que, não, eu não posso ir não, mas o seminarista vai. Aí eu já comecei a tremer as pernas. Aí ele desligou o telefone e falou assim, Júnior, o negócio é o seguinte, tem um endemoniado ali, nós vamos ter que ir expulsar o demoniado, eu vou te levar lá e vou deixar você resolve o problema. E aí, naqueles 5 segundos ali que eu tinha, eu gelei minhas pernas, eu gelei minha espinha, eu entrei em desespero, mas eu falei, eu não posso deixar a peteca cair. Eu tenho que ser macho agora. Eu falei, vamos embora lá, que nós vamos expulsar esse demônio, nem que seja no tapa. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora o que eu vou fazer?
Aí depois ele passou e falou, não, só estou fazendo um teste com você. Eu falei, ô miserável, faz isso comigo não, você quase me matou do coração. Essa coisa não é coisa que brinca. E aí depois eu fiquei avaliando meu coração, falei, Senhor, eu fiquei preocupado. E isso mostra um nível de amadurecimento nosso, meu, porque as realidades espirituais, elas existem. É lógico que nós não somos uma igreja e nem somos um povo que estamos atrás de expulsar demônios, não é isso. Mas é uma realidade que existe. E quando isso acontecer? Então, meus irmãos, Deus Ele quer nos amadurecer, Deus quer transformar você num adulto, num maduro espiritual. Deus quer treinar seu coração para ver o cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Ver o cuidado de Deus através da igreja, mesmo que seja na igreja, sem ser do pastor, no diácono, de alguém mais influente da direção da igreja. Mas talvez um próprio irmão aleatório que tem cuidado de você, visitado você, seja seu amigo, Deus está cuidando de você através da igreja. Mas talvez o seu coração está tão treinado em achar que tem que ser o pastor, tem que ser o presbítero, ou tudo tem que ser girado em torno da direção da igreja, e você não consegue perceber o cuidado de Deus na sua vida. E a gente tem que treinar o nosso coração, porque Deus tem cuidado de nós, e às vezes Deus usa pessoas fora dos padrões. Porque infelizmente, a igreja é o lugar que nos machuca constantemente. E você precisa de ser maduro para viver na comunidade cristã. Você precisa de ser maduro. Por isso que quem casa é adulto. Por isso que você que é pai de adolescente, não deixem eles namorar. Não deixem eles namorarem antes do tempo. Porque namoro é para casamento. Porque casamento é para gente madura, para gente que cresceu, para homem e mulher. Porque a pessoa que vai mais te machucar, a pessoa que vai mais te falar coisas que você não queria ouvir, são seu cônjuge. E se você não for preparado pelos seus pais, no primeiro problema que você vai ter, fica tranquilo, não é praga, você vai ter no casamento, você quer abandonar o barco. Por quê? Porque você não foi treinado na adversidade da vida. Então Deus, meus irmãos, Ele quer nos forjar. Um autor que eu li, ele chama esse processo de amadurecimento de desmame, né? Então eu e você que já temos filho, ou tivemos, né, nessa fase, quando você vai desmamar a criança, nós sabemos o tanto que é difícil você tirar o peito da criança, você tirar aquele colo da mãe, o aconchego dele. Porque na cabeça da criança que está sendo desmamada, ela está pensando que a mãe odeia, agora não gosta mais de mim. A minha mãe agora, que era minha aliada, minha parceira, está contra mim. Bastava um resmungo e ela me abraçava e jogava o peito na minha boca, agora o negócio tem alguma coisa errada. Então, meus irmãos, as tribulações e as provações da vida é para que eu e você nos desapeguemos dessas coisas infantis e de uma vida espiritual deficiente. Eu tenho 3 anos que eu estou pregando aqui, eu acho que todo mundo aqui já é convertido. Agora, a gente tem que crescer, a gente tem que ir para outro status de crente, a gente tem que assumir responsabilidade. Se o seu empenho dentro da igreja fosse igual ao seu empenho para crescer profissionalmente, para ganhar dinheiro, para ter coisas aqui neste mundo, a igreja mundial já tinha pregado o evangelho a todo o globo terrestre umas 80 vezes. O problema é aquilo que Tiago vai nos exortar, é o coração dividido, o homem de ânimo dobre. E Deus, meus irmãos, Ele quer forjar o nosso caráter, Ele quer amadurecer a nossa fé. E para alcançar esse objetivo, Deus Ele faz algo por nós, que é a salvação, Deus faz algo em nós, que é a santificação, e Deus faz algo através de nós, que é o serviço. Está lá em Efésios 2. É Deus quem nos salva, é Deus quem nos santifica, e é Deus quem nos comissiona ao serviço. Você que foi salvo, redimido, tem que trabalhar para o Senhor. A mutualidade cristã, o uns aos outros, está em todo o Novo Testamento. E quando Paulo, que é o maior autor
do Novo Testamento, quando ele fala sempre uns aos outros, ele que mais fala, ele não está falando só da liderança da igreja, o uns aos outros é do pastor até o irmão mais novo. Por quê? Você consola, é consolado, você conforta, é confortado, você exorta, é exortado, admoesta, é admoestado. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não existe mais um sacerdote mediador entre Deus e os homens. Em Cristo Jesus, todos nós aqui temos acesso. Todos nós aqui, pela palavra de Deus, podemos exortar com amor. Por isso que é suportando uns aos outros, carregando uns aos outros, amando uns aos outros. E isso é serviço, isso é mutualidade, e isso é que Deus espera de mim e de você. Mas talvez a nossa mente dividida está mais preocupada com as coisas deste mundo do que com as coisas e as verdades celestiais. Por isso que eu quero que a partir de sempre, você quando cante canções assim, porque nós não vamos parar de cantar esse tipo de canções, e você continue cantando, mas refletindo e fazendo com que essa música seja cada vez mais verdade na sua vida. Então, meus irmãos, é Deus quem realiza essas coisas em nós. E nesse processo todo, nós precisamos de algo essencial nessa caminhada da vida, porque são coisas difíceis que acontecem. E o que nós precisamos é da sabedoria vinda do alto, a sabedoria acima do sol, que é a sabedoria de Deus. E esse recurso está disponível a todos que, como nós vimos, com fé e confiança são abastecidos para enfrentar o treinamento de Deus. Cristo, ele é fonte inesgotável, nós vimos ontem. Deus Pai deu tudo a Ele, tudo Ele pode, tudo Ele conhece, porque Ele tem todo o poder, e Ele nos conhece, é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte do poder, Ele é a fonte das riquezas espirituais. Então, quando eu e você acessamos o Deus Pai através de Cristo Jesus pela fé, Ele nos municia com a sabedoria. Sabedoria essa que faz com que a nossa caminhada aqui, como nós vimos ontem, fique mais leve e suave. Então, meus irmãos, essa é a finalidade. Então, Deus, Ele nos exorta para que esse mesmo crente, quando ore ao Senhor, quando acessa as riquezas espirituais, ele não tenha uma mente dividida. Ele não seja o crente de ânimo dobre. Porque, meus irmãos, ele sempre condenou, e Deus condena um coração que oscila entre a fé e a incredulidade. Deus condena um coração que oscila entre o ânimo e o desânimo, entre o otimismo e o pessimismo. Tem gente que um dia é um super espiritual, um super empolgado, e ele quer desbravar, ele quer evangelizar, ele quer pregar, ele quer trabalhar, ele parece um 4x4. No outro dia, ele está totalmente desanimado e parece que você encontrou outro ser humano. Então, um dia você é um super espiritual, no outro dia você é um tremendo de um grande carnal. Deus, Ele condena esse tipo de atitude. Por isso que lá em Apocalipse ele vai dizer que o morno, ele vomita. É melhor você ser frio, gelado, ou quente, porque o morno, Deus vomita, meu irmão. Deus, Ele quer um coração totalmente entregue e devoto a Ele. Deus, Ele sempre condenou alguém que tenta andar por dois caminhos e tenta fazer o que Jesus disse que era impossível, meus irmãos. Jesus disse que é impossível você servir a dois senhores. Jesus não falou que era difícil, Ele disse que é impossível. Por isso que o seu coração é enganoso. Talvez você tenha servido ao mundo achando que tem servido a Cristo, e por isso que você está muito bem, obrigado, e dorme tranquilamente. Porque talvez muitos de nós não temos a consciência que temos ofendido ao nosso Deus constantemente, porque as verdades que nós falamos com a nossa boca não podem ser atestadas com a realidade que nós temos vivido. E Deus, Ele quer condenar isso tudo. Deus, Ele quer alertar para que eu e você possamos corrigir a nossa caminhada, para que eu e você possamos usar a bússola que são as Escrituras e ir para o norte correto. Então Tiago aqui, ele vai prosseguir na mesma direção. Tiago aqui, ele ainda está dentro do mesmo contexto, ele ainda continua falando sobre provações. E Tiago aqui, de forma e de maneira prática,
ele vai mostrar para nós aqui que se eu e você não estivermos sintonizados na frequência correta de Deus, nós podemos cair na armadilha de um coração dividido diante das provações da vida. Por isso que ele vai dizer assim, no verso 9 e 10, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, né? Então, Tiago, meus irmãos, ainda ele está no contexto da provação, e ele aborda esses dois assuntos aqui, que são muito recorrentes nos nossos dias, são preocupantes, tiram talvez o seu sono, que é riqueza, que é pobreza, que é dinheiro, excesso ou falta dele. E é interessante que o assunto aqui, meus irmãos, ainda é se regozijar nas provações da vida. O assunto é ainda Deus te amadurecer e fortalecer na fé diante das adversidades. Porque Deus quer lembrar a mim e a você que a sabedoria dele é tudo que nos leva a uma caminhada a bom termo. Então, ele está falando aqui, e ele vai começar a discorrer sobre riqueza e pobreza. Os crentes estão na dispersão, há crentes ricos e crentes pobres. Nós podemos observar aqui, fazer uma inferência no texto, que nós podemos, eu já falei isso, nós podemos ser provados, tanto com recursos ou com a falta de recursos. Por isso que aquela ideia de que você está passando dificuldade financeira, você está passando por perrengue, você está desempregado, Deus está pesando a mão. Não, pode ser, mas quem sabe é só Deus. E aquela ideia de que seus celeiros estão cada vez mais cheios, você ganha cada vez mais, e você tem ganhado, prosperado, é sinal de que Deus está dando um joinha, e está tudo ok, não é verdade. Nós podemos ser provados tanto na abundância quanto na escassez. Deus quer fortalecer a nossa fé. Por isso que ele começa nessa exortação aqui, primeiro aos pobres. Porque, meus irmãos, tanto aqueles que estão em posição elevada, quanto os que não estão, eles são, e nós somos, exortados a agir com sabedoria, tanto diante da escassez, quanto diante da fartura. Tanto os ricos quanto os pobres, ele está exortando aqui. E aí você vai perceber que quando você olha com a visão correta das Escrituras, é uma armadilha ser pobre e é uma armadilha ser rico. Aquela ideia de que quando eu tiver dinheiro melhora, e porque eu estou assim, porque eu não tenho dinheiro, porque não tenho recurso, porque... Não existe isso. Na Bíblia a dinâmica não é essa. Por isso que Deus sempre olha para o coração, para a motivação, para a intenção. Isso tudo aqui é passageiro, isso aqui vai acabar. Então Tiago aqui ele está escrevendo para os crentes que estão dispersos. Imagina, perseguição. Muita gente estava distante da terra, perseguição, o povo vai te matar. A pessoa entra dentro da sua casa e te manda embora, arranca seus bens, tira o dinheiro da sua conta. Pessoas que talvez tinham perdido tudo, suas posses. Meus irmãos, eu e você não temos noção do que é isso. Talvez se a gente olhar para as duas guerras que estão acontecendo simultaneamente, nós temos visto isso de maneira real. Você não sabe, eu não sei, pela graça de Deus, ainda o que é largar tudo que a gente tem. E olha que a gente não tem quase nada. Você ser chutado da sua casa. Você vai para onde? Imagina você com um fuzil nas suas costas. Que senso de direção você vai ter? Por isso que às vezes, meus irmãos, nós precisamos de pensar com a realidade mais próxima daquilo que nós temos visto, porque amanhã pode ser na minha casa e na sua casa. Aqueles nossos irmãos, quando são perseguidos, e eu estava vendo um dado essa semana, pasmem vocês, o século XX morreu mais cristãos do que toda a era para trás da igreja. Então, em 120 anos de história, morreu mais crentes do que no todo o restante da história, com todas as guerras. Se você entrar no site do Missão Portas Abertas, você vai ter um vislumbre de dados mais perto de nós aqui.
Você não sabe o que é perder tudo. Você não sabe o que é perder de fato tudo. A gente reclama, mas a gente tem uma casa para voltar. Se chover hoje, a gente tem uma casa para esconder. A gente tem um ar-condicionado para dormir. Ou então um ventilador, pelo menos para jogar um vento quente na nossa cara. Mas o fato é que isso são adversidades da vida, e se eu e você não estivermos usando e acessando a sabedoria de Deus, nós estaremos sendo reprovados. Então, quando nós falamos de riqueza e pobreza, o mundo ele já tem um veredito. Por isso que eu e você não vivemos com a ótica do mundo. Por isso que Paulo, em Romanos 12, vai dizer, não vos conformeis com o mundo, renove sua mente. A nossa perspectiva é escriturística, espiritual e não terrena. Porque quando você olha para o mundo, ele vai olhar para a sua vida e vai falar, ó, tem grana, tem casa, casa de aluguel, tem um bom trabalho, tem recursos, você viaja, você está tudo bem. Você se deu bem na vida. Aí quando a gente olha para alguém que está se lascando, vendendo um almoço para comprar janta, lá em Goiás a gente fala que está matando cachorro no grito, aí você fala, se deu mal na vida. O mundo julga assim, e para o mundo é assim. Mas lembre-se, se você é crente, tem um Deus que está por trás de todas essas coisas, tem um controle da minha vida, o controle da sua vida, o controle da história. É Ele quem detém a última palavra na minha vida e na sua. Você não é um homem ou uma mulher de sucesso porque tem dinheiro, e você não é um homem ou uma mulher fracassado porque está passando por dificuldade financeira. Mas quando você tira os olhos do Senhor e começa a olhar para aquilo que o mundo diz, aí você começa a ver o tanto que você é como as ondas do mar. Aquilo que Tiago está condenando, o ânimo dobre, o coração dividido. Aí você chega no culto, você canta com alegria, mas quando você sai daqui, quando você chega em casa e você olha de novo para a realidade que você tem vivido, tudo aquilo foi esquecido e você coloca o jugo do mundo, o fardo do mundo, e você vai sobreviver mais uma semana. Então, meus irmãos, nós devemos lembrar que o valor da pessoa nunca teve na quantidade de dinheiro. Eu conheci uma pessoa que ele conheceu outra pessoa, e ele disse que ele conhecia uma pessoa tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha na vida era dinheiro. Milionário, não tinha ninguém. O problema é porque nós colocamos a esperança no lugar errado. Meu casamento vai melhorar quando eu tiver dinheiro. Meu relacionamento com os filhos vai melhorar quando eu tiver dinheiro. Minha vida vai melhorar quando eu tiver recurso. Meu irmão, para com isso. Isso é a maior mentira. Se isso fosse verdade, o Bill Gates não tinha separado. Bill Gates separou, tem pouco tempo. Os milionários estão todos se separando. Os milionários estão todos se jogando de um prédio. O problema nunca foi dinheiro, o problema está no meu e no seu coração, que tem colocado a esperança no lugar errado, a solução no lugar errado. Então, Tiago, ele quer nos exortar aqui, ambos, ricos ou pobres. Tiago aqui, ele quer lembrar tanto os crentes, pobres quanto os ricos, que eles devem concentrar na sua real posição diante de Deus e não na posição diante dos homens. Por isso que ele vai dizer assim, você que é pobre, se glorie na sua dignidade. Aí você lê, e as nossas traduções, eu estava lendo isto, as nossas traduções, elas pecam com relação a esse pedaço aqui. A NVI não é tão boa assim, a melhor é a RA que nós estamos lendo aqui, a NVT dá uma melhorada. Mas a ideia aqui é que Tiago, ele está querendo levar o seu olhar e a sua visão para uma realidade espiritual. Se glorie na sua posição, não aqui na terra, se glorie na sua posição diante de Deus, a sua posição espiritual. Você pode ser pobre, mas você é filho do Rei dos Reis. A condição do crente, ele é filho do Altíssimo, ele é herdeiro do reino de Deus.
Glorie-se na sua dignidade, ele está mostrando, você é filho do rei. Glorie-se nisso, olhe para isso, olhe para quem você é. Essa é a realidade verdadeira da sua condição, não o seu bolso. Primeira João 3:1-2 vai dizer assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a realidade, essa é a promessa, essa é a sua identidade. Crente que, eu preciso de me encontrar. Não! Acorda! Você é, em Cristo Jesus, filho, herdeiro. Glorie-se nisso. Você não tem só isso, você tem tudo isso. O problema é que você não entendeu quem Deus é. Você não entendeu o que é participar, ser chamado para esse reino. Por isso que às vezes você choraminga, como eu às vezes choramingo também, quando a coisa aperta. E aí você fica, ó céus, ó dia, ó azar, o Senhor manda dinheiro. E o nosso problema, meu irmão, nunca foi o dinheiro, nunca foi dinheiro. Foi o nosso coração que murmura, que reclama e não confia em Deus. Porque eu já tive 50 mil na conta, e eu pensava que se o mundo acabasse, eu estava tranquilo. Então, com 50, naquela época, 50 valia uns 200 hoje. Eu olhava para o dinheiro e falava, vixe, tranquilo. Aí quando eu não tinha dinheiro, eu tinha um limite grande no banco, falei, vixe, o mundo pode acabar aqui, que cartão aqui ele canta toda vez que eu passar. Mas aí chegou um dia, que o cartão não cantava mais, porque eu não tinha limite. Não tinha recurso, zero. Que eu tive que pegar minha malinha, né, igual a música do Raul Gil, pegar meu banquinho de fininho e ter que voltar para a casa do meu pai, do meu sogro. Meu irmão, foram 2 longos anos, que talvez foi igual aos 80 de Moisés. Nada. A fralda do Davi, os outros que pagavam, leite, não tinha jeito, não tinha recurso, não tinha nada. E toda aquela minha altivez, todo aquele meu orgulho, toda aquela minha confiança tinha ido por água abaixo. Porque eu não tinha mais dinheiro. Os cartões me decepcionaram. Porque a minha confiança estava nas posses. E eu não preocupava em ter uma firmeza na igreja. Tinha dinheiro. Quando a gente ia para a igreja, a gente estava mais preocupado com depois da igreja, que a gente ia comer sanduíche. Era batata. Então, meus irmãos, Tiago está nos ensinando aqui para você se regozijar, se gloriar nessa provação, que é dura. Eu sei que é dura. Eu sei. Cortar uma água e você não ter dinheiro, e você ter que ligar para o seu pai assim e falar, pai, a casa caiu. Você deposita esse dinheiro aí, senão eu estou perdido. E aí, não é fácil. Mas Deus está querendo forjar o nosso caráter, para mostrar onde está o nosso coração. Nosso coração está onde? Nossa segurança está onde? Por isso se glorie na sua posição espiritual. Nós vivemos o já e o ainda não. Nós já vivemos na eternidade, nós já participamos do reino de Deus, mas ainda não de maneira plena e completa. Por isso que nós nos alegramos, porque nós já somos crentes, nós já somos salvos, nós já fomos redimidos, o Espírito habita em mim, nós ainda não fomos glorificados. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, no sentido de, para viver com segurança, né? Porque hoje na vida você não faz nada sem dinheiro. Mas a nossa segurança tem que estar em Cristo, meus irmãos, e não no dinheiro. Essa dignidade a qual Tiago nos chama a nos gloriar, nos alegrar, não é a conta bancária, não. Mas você se gloriar pela fé em Cristo Jesus, que te fez herdeiro e filho de Deus. É para você se alegrar na sua condição diante dEle. Por isso que nós temos que amadurecer na fé,
para que diante da perseverança, ou diante da provação, nós perseveremos na fé, e a nossa fé fica cada vez mais robusta. Não é porque a dificuldade vai nos derrubar não, meu irmão, é porque Cristo está nos sustentando. Nós somos filhos. A promessa é que não vos sobreveio nenhuma tentação que fosse subhumana. Junto com a tentação, quando você não está mais suportando, e é o suportando que Ele te conhece, não que você se conhece. Quando você acha que você não está aguentando, no quartel a gente dizia que quando você achar que você não está aguentando mais, você tem mais 40%. Mas Deus, na hora certa, Ele é o dono do tempo. Deus não chega atrasado. Deus, Ele chega na hora que Ele tinha que chegar. Por isso que eu e você devemos perseverar. Por isso que eu e você devemos continuar firmes em Cristo Jesus, vivendo com fidelidade, porque pode ser que essas provações passem. Ou pode ser que você vai viver pobre o resto da sua vida. Independente da sua destreza, da sua habilidade, da sua formação, aprove Deus na sua providência te deixar pobre. E se você não amadurecer e não entender, e colocar o seu recurso, a sua esperança nisso, você vai viver uma vida inteira buscando riquezas e coisas aqui na terra, e você talvez nunca tenha, e você vai ser um crente frustrado, um pai frustrado, porque você não sabe entender o cuidado de Deus. Por isso que o contentamento ele é extremamente importante para mim e para você. Paulo vai dizer que eu aprendi a viver, estar contente em toda e qualquer situação. Eu tenho muito, eu estou alegre, eu tenho pouco, eu estou alegre. Tem falta, né? Tem a fartura, eu estou alegre. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Por quê? Porque aí eu abandono todos os meus recursos e começo a usar o verdadeiro e o único bom recurso, que é Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que nós temos que crescer cada vez mais, para olhar para a nossa vida e nos arrepender constantemente e colocar marcha para mudar. Por isso que às vezes a melhor maneira de nós crescermos espiritualmente é assumirmos compromisso. Você assume compromisso no reino, você assume compromisso na igreja, você assume compromisso em qualquer lugar, esse compromisso te impulsiona. Aí você fala assim, muito piedoso, aí esse crente é piedoso pra caramba, ele fala assim, é porque assim, eu não quero fazer de forma mecânica, eu quero sentir. Meu irmão, você nunca vai sentir não, você nunca vai sentir não. A hora que você começar a trabalhar no reino de Deus e você começar a ser criticado, a hora que você começar a ser apedrejado, e você vai ser apedrejado e criticado pelo simples fato de você fazer o que você está fazendo, independente de quem é, se você é preto, branco, bonito ou feio, porque está cheio de gente na plateia, especialista em todas as coisas. E Deus, Ele escolheu um time de desqualificados. Deus escolheu os loucos não, Deus escolheu as coisas pequenas para envergonhar os sábios. Por isso que se você quer saber se você está preparado para assumir responsabilidade no reino de Deus, é se você se acha um indigno e um desqualificado. É esse mesmo que Deus quer. É esses que Deus está chamando, porque Deus resiste ao soberbo. Então, meu irmão, assuma. Tiago aqui, ele lembra que nós devemos ter uma avaliação da realidade presente com os olhos espirituais e não com os olhos do mundo. Nós somos chamados para nos gloriarmos da nossa realidade espiritual. Nós já somos crentes. Meu irmão, daqui um dia a trombeta vai tocar, confia em mim, vai tocar. E se a gente não estiver aqui embaixo, a gente vai estar lá em cima. A gente vai tocar. Jesus, Ele vai voltar. É uma realidade. O céu existe. Creia nisso. Olhe com a realidade espiritual que é real. O crente, meus irmãos, ele deve se alegrar não somente em meio às provações, como também deve se gloriar no estado de pobreza e sofrimento a que nós somos submetidos constantemente. João Calvino, ele vai dizer assim, aquele que tem a estimativa correta do amor de Deus por si, considerará todas as outras coisas como sem valor,
Nem pobreza, nem fome, nem a nudez o farão ficar ansiosos. Ele se sustentará com esta consolação: você é filho de Deus. Cristo se fez pobre para que nos tornássemos ricos diante de Deus. Deus não tem problema com isso. E da mesma forma aqui, meus irmãos, Tiago agora ele exorta os ricos que não se gloriem na sua riqueza. Por que Tiago está exortando os ricos aqui? É porque as riquezas são coisas materiais e são realidades passageiras. O que você tem aqui não conta nada para a eternidade. Eu sou de Goiás, cheguei aqui no Mato Grosso e aqui também não tem caminhão de mudança atrás do cortejo fúnebre. Não sei em outro lugar. Não existe mudança para a eternidade. Você não leva nada. Todos os seus bens, todos os seus quadros, todos os seus diplomas, todos os seus reconhecimentos vão ficar aqui. Vão ficar aqui, você não vai levar nada. Por isso que o texto vai dizer assim, ó, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A visão do rico também deve ser da realidade espiritual. E na realidade espiritual ele se gloria porque ele também é um pobre de espírito. Ele também é filho de Deus. E lembre-se, Tiago ele está combatendo o ânimo dobre, o coração dividido. E a riqueza, essa sim, ela é muito mais perigosa do que a pobreza. Isso é fato. A probabilidade de Deus te dar dinheiro e você dar no pé da igreja é 300% maior do que se Deus te der pobreza e escassez. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Então ele está exortando a quem tem dinheiro, a quem quer buscar dinheiro, não se glorie nas coisas passageiras, por isso que ele usa a imagem da flor, do sol. Isso é rápido. Os bens, meus irmãos, eles não podem te levar para lugar nenhum. O máximo que o dinheiro pode comprar para você é conforto. Só. Por isso, se glorie na sua condição espiritual. E se você é crente, Deus tem te dado posses, cuide do seu coração, para que você não fique com o coração dividido, achando que agora sim, eu estou começando a tomar conta da minha vida, estou começando a precisar de ficar mais independente, Senhor, porque agora eu tenho recurso, eu não preciso de você que é médico, eu tenho recurso e posso pagar o Einstein, eu não preciso do Senhor para isso, porque agora é perigosíssimo isso, meus irmãos, a gente sabe disso, por isso que o alerta é esse. Por isso que a comparação é com a planta, que o simples calor do sol, ele arrebenta com ela em questão de horas. Não concentre o seu coração nas riquezas e nas coisas desse mundo, porque isso são coisas passageiras, são totalmente transitórios. Nós devemos, na condição de crente, independente de pobre ou rico, olhar sempre para a nossa condição espiritual. Isso deve ser uma realidade para nós, meus irmãos. Como um autor que eu li, ele disse assim, ó, o pobre deve se gloriar pelo que ele tem permanente no céu, e o rico pelo que ele não tem permanente na terra, porque as riquezas não são permanentes, mas a sua condição espiritual é nisso que ele se gloria, é nisso que ele se apega, é nisso que ele confia, é nisso que ele deposita a sua confiança, expectativa e esperança, não nas coisas, não nos prazeres da vida. O crente, ele não tem mente dividida, e ele deve avaliar constantemente a si mesmo, sempre através do padrão espiritual, e nunca através do padrão material. De novo, se Deus tem te prosperado, amém. A Bíblia vai dizer que é Ele quem enriquece, é Ele quem empobrece, Ele quem exalta e Ele quem abate. Salmo 24 vai dizer que tudo é dele, tudo. Então, se Deus tem te prosperado, meu irmão, se alegre, mas não coloque a sua esperança, a sua vida, a solução, expectativa nessas coisas, porque talvez Deus está te provando, e tem muitas pessoas que Deus tem provado, enchendo ele de coisas,
E essas coisas têm feito ele cada vez mais preso aqui nessa terra. E ele não consegue enxergar uma realidade espiritual, ele não consegue enxergar uma necessidade de Deus, porque ele tem tudo que o dinheiro pode comprar. Por isso que para quem tem posses, é mais complicado. Não impossível. Conheço crentes ricos, extremamente generosos. Por isso que Deus ele nunca condenou e nunca vai condenar a riqueza. Deus aqui ele está se dirigindo às pessoas. Ele está fazendo uma exortação ao meu e ao seu coração. Deus aqui ele não está te exortando a não buscar a prosperidade. Eu te incentivo em coisas legítimas. Busquem cada vez mais ser prósperos, porque o reino de Deus precisa de dinheiro. E eu vou falar mais uma vez, aprendam isso. Deus, quando Ele quer enriquecer o seu reino, Ele dá dinheiro para o povo dEle. Então, quando Deus começar a te prosperar, não retenha, seja generoso, Ele quem dá. E a finalidade é para o corpo, a finalidade é para o reino, não é para você. Talvez o dinheiro que Deus tem te dado tenha te feito prisioneiro nas rédeas de Satanás, nas rédeas dos prazeres. Você tem vivido uma vida ansiosa, depressiva, por medo de que não dê. Esqueça isso. O provedor, ele sabe do que você precisa. Basta seu dia o próprio mal. As misericórdias do Senhor se renovam a todas as manhãs na minha vida e na sua, porque o que Ele tem para mim e para você é hoje, amanhã nem existe. Quando você olha para trás, Israel, quando ele começa a reclamar que não tem carne, e aí Deus fica indignado com a reclamação do povo, e Deus chove carne para aquele povo, a ponto de apodrecer, e Deus fica indignado, irado, porque eles desconfiaram de Deus. Não, aqui no deserto, quem é o Senhor para trazer carne para nós? Meus irmãos, Deus não tem problema com nada. Ele é dono de tudo, Ele pode tudo, Ele é Deus. Você é criatura. Por isso que a ansiedade, ela é pecado. Ansiedade não é problema. Por isso que na nossa sociedade psicologizada, ansiedade é pecado. Transtorno de ansiedade é pecado. Vida ansiosa, pecado. Pecado, arrependimento. Reconheça que Cristo é tudo, você não é nada. Por isso que Jesus no Sermão do Monte vai dizer assim, o que você pode acrescentar na sua vida? Você pode acrescentar 5 minutos? Um suspiro? Não, por que você está ansioso? Comida, lugar de dormir Ele vai te dar, como tem nos dado. Não andeis ansiosos. Então, meus irmãos, Deus ele está querendo nos alertar contra esse coração dividido. Então, tanto o rico quanto o pobre devem ficar alertas quanto a essa realidade e se gloriar na sua condição espiritual de filhos, herdeiros de Deus. O pobre, ao ser provado, diz, mas com o rico eu sou. E o rico, ao ser provado pelas glórias do mundo, diz, mas quão vulnerável eu sou. Esse é um verdadeiro cristão. Porque se Deus tem colocado escassez e sofrimento financeiro na minha vida e na sua, se glorie, porque Deus tem nos sustentado. E se Deus tem te prosperado, se glorie, porque Deus tem te sustentado. E aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, porque a sua vulnerabilidade é grande, a minha vulnerabilidade é grande. Por isso, meus irmãos, devemos avaliar e gloriarmos numa perspectiva espiritual. Por isso que Jeremias, ele nos ensina, e ele diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus quer um coração sincero, um coração puro, e não um coração dividido. Um homem de ânimo dobre, um servo inconstante. No domingo ele é um super crente, e na segunda-feira ele é um super carnal. Deus abomina esse tipo de gente. Por isso que nós devemos avaliar espiritualmente a nossa condição e correr diante do Pai. Nós estamos vendo o Sermão do Monte. Os pobres de espírito é aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual de Cristo Jesus. Porque
porque nós estávamos mortos. Nós precisamos de Jesus. Tudo que nós precisamos nessa vida é Jesus. E Tiago, meus irmãos, ele nos mostra que nós devemos estar também, mesmo diante da dinâmica da provação da vida, no prêmio que o Senhor tem para aqueles que resistem com fé e perseverança e com sabedoria e terminam bem a corrida. Talvez você foi ensinado num cristianismo onde você não espera nada em troca. Talvez por causa da teologia da prosperidade, onde era muito complicado, né? Você dá para receber, e essa não é a dinâmica de Deus. Você dá por amor, não para receber. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele é Deus do mesmo jeito. Mas eu e você somos chamados aqui para olhar para o prêmio ao qual o Senhor nos prometeu. A coroa da vida, a coroa da justiça. Por isso que no verso 12 ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, olha só, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, Deus é um Deus justo. Eu fico muito preocupado com a nossa geração hoje, onde você chega na escolinha de futebol, eles fazem um campeonato, eles dão medalha para todo mundo. Ah, porque, como é que faz? Eles são tão pequenininhos, eles se esforçaram. Aí você chega em qualquer lugar, eles estão dando medalha para todo mundo. Aí você chega na escola, não bomba mais ninguém. Aí nós estamos criando uma geração fraca, que não valoriza o esforço, que não valoriza o prêmio. E aí como que você ensina seu filho a se esforçar, sendo que lá na escolinha de futebol todo mundo vai disputar o campeonato e todo mundo vai ganhar medalha? Não interessa se ele se esforçar ou não, no final todo mundo ganha a mesma medalha. Então a nossa sociedade tem colocado uma régua extremamente por baixo. Nós temos que entender que quando nós não nos esforçamos, quando nós não vivemos o verdadeiro cristianismo, de viver por excelência, gloriar a Deus em tudo onde Deus tem nos colocado, nós devemos sim bombar. Chegou na escolinha de futebol, se o time não for campeão, não tem medalha, tem medalha para o campeão, para aquele que se esforçou, meu amigo. Porque Deus está falando assim, ó, vai ter prêmio para quem perseverar até o fim, para quem terminar a corrida. Não existe essa dinâmica, não, Deus é amor, Deus é bonzinho, lá no final Deus vai salvar todo mundo. Não vai, não vai. Não vai, meu irmão, não caia nessa, é furada. Talvez nós somos treinados a não esperar nada. Espere, se glorie, essa é a nossa esperança. Nós iremos receber um prêmio, tem um galardão. Por isso que não se contente. Eu fico muito preocupado com um crente que só, não, eu estou salvo, está bem. Perigoso isso. Galardão você recebe pelo que você faz pelo reino, são suas obras. Por isso que lá em Coríntios vai dizer que as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Não fica achando que só entrar, está tudo bem, obrigado, não, que talvez você nem pode estar lá ainda. Há um prêmio para aqueles que são crentes diferenciados, crentes que se dedicam mais. Eu não estou falando de salvação, essa salvação está única e exclusivamente na mão de Deus. Agora há um prêmio. Se esforce, meu irmão. Vai doer, mas aguenta firme. Falando ainda sobre finanças, tem uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos, e eles entrevistaram tanto ricos quanto pobres. E eles chegaram a uma mesma conclusão, e isso é interessante. Ambos os grupos, os ricos e os pobres, eles sofriam do mesmo problema, em direções diferentes. Os ricos e os pobres viviam ansiosos e com medo. Os pobres, eles viviam ansiosos e com medo de que o recurso não dê, de que falte. E os ricos e os milionários viviam ansiosos e com medo de perder o que tinha. Então observe, o problema não são riquezas, o problema não é o que você tem ou o que você não tem. O problema está no seu coração dividido, na sua esperança desregulada. O sentimento aqui, o pecado é o mesmo, medo e ansiedade. Uns é porque, pode ser que não dê, Senhor, estou com medo, e entra em desespero. Outros, com medo de perder aquilo que tem. Então, meus irmãos, tanto ricos quanto os pobres
se eles estiverem munidos da sabedoria de Deus em meio às provações, eles passarão bem. Agora, se não, se você não recorrer à sabedoria de Deus, você será presa fácil do inimigo que anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar. Por isso que Deus requer de nós um coração sincero e um coração obediente. Por isso que a promessa que João nos diz é que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, toda a ansiedade que tenta roubar a confiança que eu e você devemos depositar em Cristo, porque Cristo é tudo e Ele pode tudo. O verdadeiro amor lança fora o medo, e você pode descansar na soberania, no poder, no amor e na bondade de Deus. Por isso que lá em Apocalipse 2:10, João escrevendo à igreja, ele vai dizer assim, não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, mas sede exposto à prova e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei o mesmo prêmio que Tiago está falando aqui, a coroa da vida. A coroa da vida. Um autor que eu li, ele disse assim, as recompensas aqui apresentadas são de um tipo que apenas um cristão verdadeiro seria capaz de apreciar. É a coroa da vida. É o sangue de Cristo, o corpo moído no Calvário. E uma eternidade ao lado do nosso Salvador. Esse é o prêmio. Isso já basta. Aquilo que muitos aqui morrem, perdem famílias para conquistar, lá no céu nós vamos pisar. Enquanto muitos aqui têm perdido relacionamentos por causa de riquezas, lá nós iremos pisar em ruas de ouro, porque isso lá não importa. Por isso que não ande de coração dividido. A sua esperança, a minha esperança deve ser em Cristo Jesus, que vai dar uma coroa da vida, uma recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. Você não está só. Cristo Jesus, Ele vai completar aquilo que Ele começou na minha vida e na sua. Cristo Jesus há de nos carregar até o dia da sua volta. Você não está só. Cristo Jesus é tudo que nós precisamos. E para encerrar, eu quero contar uma história que vai fechar tudo isso que nós temos falado. Conta-se uma história que o processo de escolher os troncos de mastro de navios, tanto navios de guerra quanto navios mercantes, eles iam nas florestas e nas colinas mais altas, e eles escolhiam as melhores árvores. E quando eles escolhiam aquelas árvores que poderiam ser os mastros do navio, tanto de guerra quanto os mercantis, ao selecionarem essas árvores, lá no pico das colinas, eles cortavam todas as árvores em volta, para que essa árvore crescesse, suportando ventos e tempestades. E depois de um tempo que essa árvore suportou tempestade, vento, tormenta, assim ela estava preparada para ser um mastro de um navio de guerra, de um navio mercante. É assim que Deus faz conosco. Deus, meus irmãos, Ele está comigo e com você na adversidade, para que você aguente firme, para que nós recebamos a coroa da vida, a coroa da justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos ficar de pé?